A palavra diz que o nosso culto racional é nos entregarmos em sacrifício vivo, integral, Senhor. Obrigado, Jesus, porque nós não entendemos muita coisa, Senhor, mas nós sentimos, Senhor, e caminhamos por fé. Então, nessa noite eu te dou graça, eu te dou glória, Senhor. A glória é toda sua, Senhor Jesus. A honra é toda sua, Senhor. Toma a minha vida, Senhor. Toma o produto, Senhor, da minha fala. Conduz os meus pensamentos, Senhor Jesus. Eu me rendo aqui novamente, Senhor. Eu me esvazio aqui novamente de mim, Senhor. Para que o Senhor apareça. Eu entrego o propósito, Senhor, dessa aula. Eu entrego, Senhor Jesus, o meu fruto, eu entrego a minha coroa. Eu reconheço, Senhor Jesus, todas as minhas limitações. Eu reconheço, Senhor, todas as minhas fraquezas. Eu reconheço, Senhor, as minhas arrogâncias e carências, Senhor Jesus, mas ainda assim, contigo, eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. Então me guia, Senhor, através dessa aula, me guia, Senhor, através desse estudo. Prepara, Senhor, aquilo que vai sair da minha boca, prepara os corações, Senhor, para que a semente frutifique, Senhor, porque nós não queremos apenas falar as nossas opiniões e expor. O que eu quero, Senhor, são vidas transformadas. O que eu quero, Senhor, é que vidas sejam transformadas como a minha foi transformada em conexão com a sua palavra, Senhor, em conexão com a sua presença. Então nos envolve com a sua presença, Senhor, nos abraça, Senhor, e passeia conosco, Senhor Jesus. Passeia conosco, Senhor, através das escrituras, através da história, Senhor. Porque o Senhor é a verdadeira água da vida. O Senhor é o verdadeiro poço, Senhor. E essas imagens são tão legais começar com elas, porque guia nosso coração. Essa não é uma imagem, obviamente, fidedigna do poço de Jacó, e hoje a gente vai falar sobre a mulher samaritana, mas poderia ser assim, porque a gente está falando de uma civilização primitiva que não tinha muitos recursos e os poços eram abertos no meio do deserto para a sobrevivência de pessoas, para a sobrevivência de animais. Assim como Jesus abre os poços dos desertos dos nossos corações e mentes, para que nós não pereçamos mortos por aquilo que nos rodeia. Porque nós não moramos em desertos, alguns até moram, mas com certeza nós moramos rodeados por sistemas espiritualmente áridos, inóspitos, lugares que desafiam a vida. Nós somos envolvidos por uma atmosfera que atenta contra a própria existência. Mas nós sobrevivemos porque o Senhor é o doador da água da vida. Então vamos nessa jornada. Amém?
Eu comecei com esse vídeo, não sei se vocês estão vendo, eu vou dar o play. Porque veja só, o Senhor é tão misericordioso. Quando a gente fala hoje, eu já falei nas aulas passadas, quando nós falamos hoje, o Senhor é dono de todas as coisas, é criador de todas as coisas. O nosso todo e o nosso tudo, ele é completamente diferente daquelas sociedades primitivas que eles não tinham consciência geográfica, espacial, microscópica, eles não tinham consciência do que era o tudo. Hoje nós sabemos que a Terra ela é posta num lugar específico, num lugar estratégico, onde a própria existência colabora para que nós existamos. Porque nessa imensidão de espaço nós temos asteroides que são maiores que a Terra, cometas e intempéries. Mas o Senhor posicionou todas as coisas de forma que nós consigamos ter vida. Então a Terra, na imensidão do universo, ela é menos que um grão de areia. E o universo, dentro da imensidão de Deus, é menos que o grão de areia, porque a própria realidade habita nele. Então, nessa imensidão do espaço, nós vivemos na semente do amor dele. O Senhor nos amou, preparou um lugar para que nós existamos e vivamos. E nesse lugar, que já é um lugar improvável, pequeno, o Senhor escolheu se revelar através de uma região, um povo. E eu vou colocar animação para que vocês viajem junto comigo nessa percepção. Nessa imensidão desse universo tão incrível, nesse planeta tão pequeno e improvável, o Senhor escolheu uma região pequena e improvável para se revelar à humanidade. Uma região engolfada por conflitos, uma região engolfada por disputas, onde a própria natureza não colabora com a existência de vida, são paisagens desérticas. Uma junção de continentes, um lugar que até o próprio Império Romano, à época de Jesus, ele considerava como quinto escalão na categoria de importância. E os governadores que foram para lá era quase como um rebaixamento. Existiam regiões muito mais estratégicas, para Roma, por exemplo. Mas foi nesse lugar que o Senhor escolheu se revelar a nós, se revelar a seu povo, primeiro, e se revelar a nós, a toda a humanidade. E o plano de salvação saiu dessa região. O plano de salvação saiu dessa região. Por isso, nós precisamos orar por essa região. Nós precisamos orar em honra ao Senhor. Bom, nós estamos falando de João 4. Por que Samaria, essa região é tão significativa nessa narrativa bíblica? Por que é importante que nós falemos a importância dessa região? Porque, veja, o Senhor escolheu uma região improvável, uma região conflituosa para se revelar, e ele caminhou por toda ela, uma região onde houve rupturas, num recorte da humanidade. Porque até hoje irmãos lutam contra irmãos, famílias contra famílias,
pessoas de mesma origem se digladiando. Então, o recorte de Israel naquele tempo, ele é um recorte da humanidade nos dias de hoje. Então, vamos fazer um passeio pela história. Por que Samaria é significativo? Vamos entender como é que funciona isso, né? Davi, o rei Davi, eu não vou entrar muito nessa seara para o vídeo não ficar muito longo. De repente a gente faz um estudo na história de Israel, de reis, primeira reis, segunda reis, futuramente, não sei. Bom, Davi unificou o reino. O rei Davi, ele foi coroado e unificou o reino de Israel, as duas regiões que eram separadas entre si. Ele teve um filho, que foi Salomão. Salomão recebeu o reino unificado, consolidou e ampliou o reino. Salomão, ele recebeu... Ele teve uma promessa sobre ele dada a Davi. Ele usufruiu da promessa de Deus ao pai dele. Ele recebeu orientações, recebeu ferramentas corretas, recebeu bênção. Ele começou bem, ele começou muito bem, mas o coração dele se corrompeu. A Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o começo, é mais importante do começo, então não importa como você começa, o que importa é como você termina. Salomão terminou mal, deixou um legado maravilhoso de sabedoria, mas Salomão terminou mal. E ele pavimentou a ruptura que iria acontecer depois com o filho dele, Roboão. Roboão, ele herdou o mesmo pensamento, né? Porque a Bíblia diz que o filho faz o que vê o pai fazendo. E Roboão, ele recebeu valores errados no final da vida de Salomão. Salomão, no final da sua vida, ele pesou os impostos de maneira cruel ao povo de Israel. E não só Roboão, ele perpetuou isso, como ele rejeitou o conselho de anciãos e sábios e aumentou ainda mais a carga de impostos. Ele pesou mais ainda a mão e isso foi um estopim. Foi o estopim para que o reino se dividisse em duas regiões. O reino do norte e o reino do sul. Jeroboão, ele liderou, ele já tinha tentado fazer isso antes, mas agora o povo apoiou ele, então ele recebeu o apoio de 10 das 12 tribos e se tornou independente do Reino do Sul. Então ele liderou a rebelião e se tornou o seu primeiro rei do Reino de Israel. Vamos lá? Estou falando bem resumido, para que a aula não fique muito longa, que a gente tem muito assunto ainda para tratar. Então, no reino dividido, nós temos aí o Reino do Norte. A capital do Reino do Norte se tornou Samaria. E Samaria foi marcada por uma profunda idolatria. Jeroboão era idólatra. Assim, para vocês contextualizarem o ápice da idolatria de Samaria, de Israel, do Reino do Norte, Acabe e Jezabel, os famosos Acabe e Jezabel, eles foram reis dessa região. Jezabel corrompeu, Jezabel perseguiu os profetas, Jezabel perseguiu com o consentimento de Acabe, perseguiu ferozmente o povo de Deus. Ferozmente o povo de Deus. Israel por si só, o Reino do Norte por si só, ele era idólatra. Mas isso viria a piorar depois, porque o Império Assírio ele dominou o Reino do Norte. Então, através de Sargão II, que conquistou a região, Sargão deportou os judeus de maiores posses, espalhou pelo império dele,
ele trouxe diversos povos pagãos para habitar na região do Reino do Norte, na região de Israel. Sargão tinha uma estratégia. A estratégia de Sargão era deturpar, distorcer a identidade do povo de Israel, do povo do Reino do Norte. Essa era o objetivo dele, e ele foi bem sucedido, porque vários povos de origem pagã miscigenaram com aqueles israelitas que ficaram no Reino do Norte. Então, o povo que já era com forte tendência idólatra, ele ficou um povo híbrido. Ele ficou um povo híbrido com raízes totalmente deturpadas. Totalmente deturpadas. O Reino do Sul ele se manteve durante algum tempo, só que ele foi conquistado pela Babilônia. Vocês sabem da história. A Babilônia ela sequestrou, na verdade, as principais mentes e talentos e levou para dentro do seu reino. Isso durou até a libertação da Babilônia através do Império Persa, através do rei Dario ou Ciro, que liberou e financiou o retorno dos judeus para Judá, que é o Reino do Sul, para a reconstrução do templo. Então, nesse processo, Samaria, que é aquele reino do norte lá em cima, ele foi o principal opositor de Judá, o principal opositor do Reino do Sul na reconstrução do templo. Então, é uma inimizade antiquíssima. Antiquíssima. Eles tentaram corromper, eles tentaram atrasar, eles usaram força militar até para tentar interromper a construção do templo, a construção do muro. Vocês podem ler lá em Neemias. E o auge da deturpação foi eles construírem um templo rival no Monte Gerizim. O templo onde eles acreditavam que ali a presença de Deus habitava. Eles construíram algo alternativo, que foi destruído por um sumo sacerdote do Reino do Sul, que é o João Hircano, que é governador da Judéia. Então esse foi o contexto. Então quando a gente fala que Jesus passou por Samaria, nós precisamos entender o contexto da animosidade entre judeus e samaritanos nessa época. Foi nessa região que Jesus passou. Foi nessa região que Jesus passou. Vamos lá? Eu botei um mapinha aqui bem legal para vocês verem o caminho que Jesus fez da Judéia até a Galiléia, passando por Samaria. Então vamos lá. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. O ministério de Jesus crescia. O ministério de Jesus já chamava a atenção dos líderes judaicos da época. Ele precisou sair, portanto, dessa região da Judéia, senão ele ia ser morto, e não era o tempo dele. Jesus ele controlava a própria narrativa, amém? Ele não saía por medo, ele não saía por receio, ele saía porque ele era conectado plenamente com o Espírito Santo. E ele sabia, ele determinava a hora dele. Então ele precisou sair para a Galiléia. Mas ele é intencional. Jesus é intencional em suas escolhas. Jesus é intencional em seus atos. Jesus é intencional nas suas palavras. Então, o fato de Jesus ir para Galiléia, passando por Samaria, teve uma intenção. E essa intenção de Jesus que é a razão dessa aula principal. A principal razão dessa aula. Nós devemos ser também intencionais como Jesus é intencional.
em nossas orações, em nossas ações, em nosso ir e em nosso vir. Nós precisamos ter essa intencionalidade. Isso falta muito na igreja nos dias de hoje. Nós fazemos planos, nós até nos arrependemos ou perdoamos, mas não de forma pontual, indo de um ponto A a um ponto B. Então, o que Jesus pretendia fazendo esse caminho? Vamos lá. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco d'água. Bom, não vou ler o texto todo que é muito grande, mas olha, após Nicodemos, na aula passada nós vimos de Nicodemos. Então João nos apresenta alguém completamente oposto de Nicodemos. Completamente oposto de Nicodemos. Quem era Nicodemos, que nós vimos na aula passada? Nicodemos era respeitado, Nicodemos era poderoso, Nicodemos era erudito, Nicodemos era uma figura pública, ele era exposto. E ele era judeu. Essa mulher no poço, ela era rejeitada, ela era popular, ela era inculta, ela era reprimida. E ela era samaritana. São perfis absolutamente opostos. Nicodemos da mulher samaritana. Mas veja só, para Jesus não existe barreira cultural. Para Jesus não existe barreira cultural, racial, não existe barreira religiosa, não existe pessoa inalcançável, não existe características desejadas ou não. Não existe a melhor pessoa a ser alcançada. Não existe eu preciso ficar melhor para receber Jesus. Não existe isso. Isso é uma construção humana. É uma construção da mente humana. Jesus, ele rompe tudo isso para falar do seu amor e da sua verdade. Jesus rompe essas barreiras porque ele é intencional. Ele fala com Nicodemos, ele fala com a mulher samaritana. Não importa se você se sinta um Nicodemos, conhecedor de grandes coisas, ou não importa se você se sinta como uma mulher samaritana, envergonhada pelo seu passado, talvez, envergonhado pelo seu passado, talvez. Não importa quem você seja, para Jesus Cristo não existe barreira. A mão direita dele te alcança. A mão direita dele te alcança. Vamos seguindo na intencionalidade de Jesus. Ele manda os discípulos comprarem comida em Sicar. Sicar tem algumas linhas teológicas. Uma delas interessante que, de acordo com a pronúncia, ela pode ser cidade da falsidade ou cidade dos bêbados. Ele manda os discípulos dele nessa cidade, rompendo inclusive a barreira cultural e racial dos judeus, que tem uma ideia pré-definida dos samaritanos. Assim como muitas vezes nós deixamos de ir a alguns lugares que o Senhor manda, porque veja, eles foram nesse lugar porque Jesus mandou. Se Jesus manda, nós temos que ir a qualquer lugar. O que nós não podemos fazer é ir a lugares se ele não mandar. Então, se Jesus manda você ir na cidade da falsidade, na cidade dos bêbados, vai. Porque ele mandou os discípulos comprarem comida. Porque até nos piores lugares você pode extrair alguma coisa. Existe esperança
nos piores lugares. Se lembra quando eu falei? É mais importante o final das coisas do que o começo delas. Sicar em Samaria, assim como toda a região, era uma região idólatra, híbrida, distorcida. Uma região onde tem uma raiz de rebeldia, porque o que Jeroboão promoveu foi uma rebeldia, um espírito de facção. Mas Jesus está dizendo que, mesmo para Samaria, que rejeitou a palavra viva, porque recebeu da mesma fonte, mesmo para Samaria, existe esperança, e é por isso que ele foi lá. Veja bem o que Mateus 12 fala. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior que Salomão. Nínive era uma cidade terrível. Era uma cidade de sacrifícios terríveis, era uma cidade perigosa, tanto que Jonas fugiu, mas não teve jeito. A rainha do sul era uma rainha pagã. Mesmo eles, no final das contas, eles receberam a verdade e acolheram a verdade no coração deles, e eles, independente do passado, eles se levantarão no juízo e condenarão aqueles que começaram melhor do que eles. Então você, querido, não importa se você é um Nicodemos que começou zeloso, mas se deturpou, se esfriou. Volta para o primeiro amor. Porque nós podemos estar fazendo obras para a pessoa errada. E se nós caímos do primeiro amor, nós corremos o forte risco de fazer obras para nós mesmos e não para Jesus, e não para Deus. Então não despreze aqueles rotos, não despreze aqueles aparentemente perdidos, não despreze esses. Porque a palavra diz que existe esperança e salvação também. Porque o fim das coisas é melhor que o seu início, é o que diz em Eclesiastes, perdão. Os lugares e pessoas mais improváveis são aqueles onde a obra do Senhor será mais percebida. Porque onde abunda o pecado, a graça abunda ainda mais. Não esqueça que provavelmente você foi um improvável. Nós não podemos esquecer as nossas origens, porque quando o improvável se levanta, pode ser que ele esqueça de onde veio e condene, pré-julgue pessoas que também estão no mesmo lugar que ele estava. Amém? O amor de Jesus desmorona muros. William Hendrickson, um teólogo, ele diz que quando a gente deseja chamar a atenção de alguém, ou a gente pede um favor, ou a gente faz um favor. Jesus fez os dois. O que Jesus fez ali? Essa mulher tímida, retraída, acuada, o Senhor devolveu a importância para ela, pedindo um favor para ela. Porque quando alguém nos pede um favor, isso quer dizer que nós temos algo que a outra pessoa não tem. Jesus chamou a atenção dela assim. Só que logo depois que ele teve a atenção dela, ele revelou a completa
completa impossibilidade dela ou de qualquer outra pessoa oferecer o que apenas ele poderia oferecer de forma simples e fácil. Não existe ninguém que pode oferecer o que Jesus oferece. O seu pastor não pode fazer isso. A sua mãe não pode fazer isso. O seu pai não pode fazer isso. O seu líder não pode, o seu patrão não pode fazer isso, o seu líder não pode fazer isso. Apenas Jesus pode oferecer a plenitude de forma simples e fácil. Então paremos, eu falo para mim também, de procurar em pessoas aquilo que só Jesus pode oferecer. Ele ensinou através desse diálogo com a mulher samaritana como ela e como nós devemos romper as barreiras. Ele ensinou a ela a romper barreiras. Qual é a nossa barreira? Qual é a sua barreira? Qual é a minha barreira? A barreira étnica, barreira ideológica, barreira racial, barreira intelectual, barreira de religião, barreira familiar. Qual é a sua barreira que tenta impedir que você receba essa água viva de Jesus? Foram os ensinamentos que você recebeu da sua família? Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que todas as barreiras caiam, todas as barreiras que impedem o meu irmão, a minha irmã, a mim, de receber essa plenitude. Que essas barreiras se dissipem como areia ao vento. Que em nome de Jesus eles tenham contato com a água viva. Que toda arrogância caia, que toda carência caia, que toda amargura caia, que toda orfandade caia. Em nome de Jesus, porque compreender o que Jesus diz não depende de qualidade humana. Nicodemos não entendeu. Nascer de novo? A mulher não entendeu. Onde é que está essa água? Não depende da sabedoria dos livros de Nicodemos e não depende da sabedoria popular, como a da mulher samaritana. Não é por intelecto, não é por astúcia. Compreender o que Jesus diz não depende de nenhuma qualidade humana. Depende dele mesmo. Depende da nossa rendição para que o Espírito Santo de Deus nos conduza ao entendimento, porque é ele que convence. Jesus convence. Como convenceu essa mulher. Como convenceu Nicodemos. A mulher, ela não compreendeu, na verdade. Mas ela sentiu. E ela pediu. Eu não sei o que é isso. Eu não sei muito bem o que é isso. Mas eu quero. Eu sinto que eu preciso, então me dá. E a palavra diz que todo aquele que pede, recebe. Um dos grandes entraves, um dos grandes problemas do ser humano é a necessidade de compreensão de todas as coisas.
Em Efésios 3,19, na versão da Bíblia Judaica Cristã, que eu acho linda, diz assim, ó: sim, compreender esse amor, e mesmo que ele esteja além do conhecimento, que vocês sejam cheios dele, em toda a plenitude de Deus. Mesmo que ele esteja além do conhecimento, mesmo que você não compreenda, que você seja cheio desse amor. A compreensão passou longe da mulher samaritana, mas ela se deixou preencher e inclinou a cabeça na direção de Jesus, como Nicodemos fez também. Amém? E aí vamos para o poço de Jacó. Por que o poço de Jacó é tão significativo assim? Lembra que nós falamos que o Jesus é completamente intencional. E ele passou por ali por uma razão. Deixa eu beber uma água. Eu creio nisso. Quem foi Jacó? Jacó foi um dos principais patriarcas da Bíblia. Jacó, Israel, Jesus mudou, o Senhor mudou o nome dele para Israel. Deus mudou o nome dele para Israel. Então ele foi o pai das 12 tribos. Ele foi o pai, inclusive, do povo de Samaria. Lembra que na ruptura, na rebelião de Jeroboão, 10 das 12 tribos, ficaram com o reino do norte e 2 tribos ficaram com o reino do sul. Ele foi o pai dessas 12 tribos. Jacó é o ponto comum entre esses povos que se detestam. Jacó representa a unidade antes da ruptura. Jacó foi aquele que sonhou com a escada que saía do céu e tocava a terra, com anjos subindo e descendo. Com anjos subindo e descendo. Ele sonhou com essa escada. Veja só, poços de água, naquele tempo, era um tempo primitivo. Eles precisavam ser cavados a todo instante, era uma busca por poços d'água, porque eles, assim, você cavava e eles secavam, então dependia da profundidade do poço. O poço de Jacó ele foi extremamente profundo, ele foi especial, ele supriu povos e gerações. Me parece que até hoje tem um pouco de água lá. Se você for em Israel, tem lá o poço de Jacó. Mas ele supriu gerações esse poço. Foi um poço especial. E nesse lugar, Jesus se apresenta como uma verdadeira fonte de água nos desertos. No nosso deserto. Jesus se apresenta como o poço definitivo. Porque entenda só, grandes homens com grandes feitos, perto da presença, perto da grandeza de Deus, eles desvanecem. Você é maior que nosso pai Jacó? Perto de Jesus, Jacó desvanece. Os feitos do homem desvanecem perto da grandeza de Deus. Porque mesmo o poço de Jacó sendo profundo, ele é raso, perto da profundidade da grandeza do Senhor. Lá em Romanos 11 fala a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Jesus é a escada que conecta o céu com a terra. Somente Deus faz essa ligação. Ele nos amou primeiro. É a decisão dele se apresentar. Ele escolheu se revelar. Ele escolheu enviar o Filho dele para que o Filho dele conecte o céu com a terra. Obras humanas são impossíveis de realizar essa conexão.
Torre de Babel, ela partiu da terra para o céu. Foi uma obra inútil. A Torre de Babel saiu da terra na esperança de tocar o céu. E muitas vezes nós tentamos assim com as nossas obras. Nós tentamos fazer isso com as nossas boas ações, achando que nós conseguiremos tocar o céu através daquilo que nós fazemos. Não. Não. Foi escolha dele. Nada que a gente faça fora dele, nada pode gerar essa conexão. Nele podemos todas as coisas. Nós somos o ponto de encontro do céu com a terra, porque ele é a ligação do céu com a terra. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós é a escada que conecta o céu com a terra. E anjos sobem e descem, porque anjos são ministradores. Anjos nos servem, é o que diz em Salmo 91. Ele é o verdadeiro poço, ele é a verdadeira conexão. E a gente seguindo, 16, 17, 18 e 19, o Senhor Jesus, ele liberou uma palavra de conhecimento para a mulher samaritana. Porque a palavra diz que existem tesouros da glória dele e estão disponíveis. Palavra de conhecimento, profecia, palavra de sabedoria. Isso tudo está disponível através do Espírito Santo, porque Jesus é a fonte de tudo aquilo que foi, é e será. Então, palavra de conhecimento revela aquilo que foi e que é. Palavra profética revela aquilo que será. Tudo isso manifesta o poder e principalmente o amor de Deus. Então, essa palavra de conhecimento que Jesus revelou confrontou o pecado oculto da mulher samaritana. E esse pecado foi exposto. E quando o pecado é exposto, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, quando o pecado é exposto, nós ficamos sem opção. Nós ficamos sem opção. Porque, veja, se o pecado não for exposto, nós ficamos submetidos a visões seletivas. Nós escolhemos aquilo que nós queremos ver. Nós pegamos a verdade, nós pegamos um pedacinho da verdade e a gente justifica a nossa narrativa de vida por aquele pedacinho da verdade, como a mulher samaritana: eu não tenho marido. Ok, isso é uma verdade, Jesus falou. Você acabou de dizer a verdade, mas não era toda a verdade. Muitas vezes, e essa aula é sobre identidade, aliás, esse curso, né, do Evangelho de João, ele é sobre identidade. Muitas vezes nós pegamos um fragmento daquilo, de alguma coisa, da verdade do Senhor, e nós usamos para justificar as nossas narrativas de vida. Graça sem juízo, juízo sem graça. O amor de Deus. Deus é amor. É verdade, mas é um pedaço da verdade. É um pedaço. E você não pode extrair algo para justificar as suas ações. Muito menos usar a palavra de Deus para justificar os nossos pecados. Porque lá em Lucas 12:2 diz: não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. Tudo é revelado. Nada fica oculto. Porque, veja, diante da verdade de Jesus, a gente simplesmente não tem opção. Como a mulher samaritana foi confrontada com a verdade e a deixou totalmente sem opção,
Nós, quando confrontados com a verdade de Jesus, e nós precisamos dar legalidade. Salmo 139 fala: Senhor, sonda o meu coração e veja se há em algum caminho mau, e me ajuda, me conduz ao caminho eterno. Diante da verdade, você fica sem opção. Assim como o evangelho de João todo, ele é um evangelho que não deixa terceira via. Ou você escolhe a vida em Jesus, ou você escolhe a morte fora de Jesus. Porque tudo aquilo que não está em Cristo não tem vida. A vida dele, Zoe. Então não deixe que te roubem da realidade. Não fuja da palavra de Deus. Abre seu coração. Eu falo isso para mim primeiro. Abre sua mente, submete os seus pensamentos cativos a Cristo, renova sua mente na palavra, porque se a gente não renovar a nossa mente, a gente não sabe quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Renova sua mente. Tenha a ousadia de ser fraco, fraca, para que você tenha contato com aquilo que você precisa ter contato em você. Porque a terceirização de culpa, a terceirização de responsabilidade também é uma distração. Se a culpa é sempre dos outros, nunca é nossa. Se a culpa é sempre dos outros, nunca é nossa. A mulher samaritana poderia dizer: eu fui abandonada, fui rejeitada, não tinha ninguém por mim. Ela poderia dizer isso. Não está na Bíblia, mas poderia ter falado, assim como nós falamos. Ah, você não sabe a minha vida. Ah, eu merecia ser feliz. Ah, eu fui abusado. Ah, se confronta com a verdade para que você se arrependa e libere o perdão que você precisa fazer para que a sua vida se liberte em Cristo. Porque, como nós vimos nas aulas passadas, o arrependimento conduz ao Senhor. Arrependa-se, perdoe e vá na direção do abraço de Jesus. A gente não tem opção, gente. E na sequência, o texto de João, ele revela que a mulher ela mudou radicalmente de assunto. Radicalmente. Você já deve ter visto isso. Você já deve ter feito isso. Numa situação de confronto, a pessoa apela para teologia, por exemplo, ou apela para algum outro assunto. Um assunto aparentemente relevante, mas não tem conexão com o assunto proposto inicialmente. Foi o caso da mulher samaritana, de acordo com uma linha teológica, que diz que ela abraçou a ideia de que ela desviou o assunto com uma questão religiosa. Então ela trouxe para o assunto óbvio, que é a disputa entre judeus e samaritanos. Ela trouxe para o assunto óbvio, porque tinha ali um judeu e uma samaritana. Porque veja só, a teologia, até hoje, ela pode ser usada como distração, ela pode ser usada como cortina de fumaça. Distração, fuga. Porque confrontar com a verdade dói. A teologia ela pode se tornar um lugar escondido para o cristão. A teologia ela pode produzir um personagem que não existe. E nós nos escondemos dentro desse personagem e achamos que estamos seguros ali. E fazemos obra, e lemos a Bíblia,
Mas no final das contas nós estamos fugindo da face de Jesus, que confronta o nosso pecado. Mas a verdade dele liberta. A verdade dele liberta. Jesus ele está acima da teologia. Jesus ele não veio para negar o estudo da palavra. Ele é a confirmação de todas as coisas. Ele é a própria palavra. Nós buscamos o entendimento melhor da face dele, debruçado, devorando as Escrituras. Jesus é a própria Escritura. Ele deixa claro ali, a Bíblia é fundamental. Pela Bíblia, nós recebemos a revelação dele. Na Bíblia deixa claro o caminho proposto por Jesus. Porque nós estávamos falando que as pessoas escolhem um pedaço da verdade e justificam as próprias narrativas. Uma delas é: todos os caminhos levam a Deus. Não. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Esse caminho ele passa por um povo escolhido. Ele passa pelo povo hebreu. Ele passa pelos judeus. Ele passa por Judá, ele passa por Israel. Ele passa por Jerusalém. Teve um povo escolhido e revelações específicas. O Senhor escolheu esse caminho. Então não busque em outros caminhos. Porque possivelmente você está indo na direção do abismo e não está sabendo. O Senhor escolheu se revelar através de um processo que envolveu um povo e, a partir desse povo, todas as nações da terra. A salvação realmente ela veio dos judeus, mas ela não é escolhida pelos judeus. A rejeição dos judeus conduziu à nossa salvação, como assim sabia o Senhor. O Senhor define uma origem, o Senhor define um padrão. A Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia é o nosso manual. Na Bíblia nós conhecemos a origem, na Bíblia nós conhecemos o padrão. O que é pecado? O que Deus diz que é pecado. Pecado não é atualizado. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia é a palavra de Deus, revelada a nós e suficiente, inerrante, inequívoca, até que ele venha, para que nós conheçamos face a face. Mergulhe nas Escrituras. Não busque em outras fontes. Cuidado. Não beba de outros poços. Não beba de outros poços. A luta de Paulo foi essa. Que cristãos, depois que tiveram contato com a palavra, começaram a se contaminar com outros ensinamentos, buscando em outros poços. Jesus é o poço definitivo. Jesus é a água definitiva, que faz com que nós não tenhamos sede nunca mais com ele. Nunca mais com ele. Não busque em ideologias a resposta. Não busque em seres humanos, em líderes a resposta.
Não busque no seu cônjuge a resposta. Você pode estar perigosamente trilhando o caminho da idolatria. Não busque na sua inteligência, não busque na sua astúcia. Beba dessa água. Beba dessa água. Porque o Senhor diz que Ele procura adoradores em espírito e verdade. Ele procura isso. Em espírito e em verdade. Porque nós só podemos falar aquilo que é espiritual, estando em espírito. Nós só podemos entender espiritualmente se nós estamos em espírito. A Bíblia, a Escritura, é suficiente. Amém? Então a mulher samaritana crê. Ela crê. Ela crê. Ela está só olhando para o lugar errado. Quando o Messias vier, ele vai explicar tudo para nós. Ela estava diante do Messias. Muitas vezes nós estamos procurando em lugares algo que já está disponível. Muitas vezes nós estamos orando para que os céus se abram, sendo que os céus já estão abertos. E nós habitamos com Ele no céu, agora. De repente nós estamos orando para que Jesus venha. Ele vai vir numa segunda vez, mas Ele já está aqui em nós, através do Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos na igreja e nós estamos buscando em ritos, em ativismos, uma legitimação. E possivelmente a gente está buscando no lugar errado. Porque assim como o próprio Deus encarnado, estava conversando com aquela mulher, o próprio Deus habita no cristão. Você que recebeu Jesus no seu coração, o próprio Deus habita em você com toda a sua plenitude. E ele se revela a você, como ele se revela para a mulher samaritana. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você aqui. É inacreditável. É inacreditável. Não é possível que seja tão simples. O Espírito Santo em mim, não é possível que seja tão simples. E aí a gente fica criando mecanismos para complicar. Mas eu convido você agora a fechar os seus olhos e escutar o Senhor falando para você. Filho, filha, eu, o Messias, eu estou falando com você aqui. Eu habito em você. E eu te amo profundamente. E não existe nada que possa retirar o meu amor de ti. O meu amor é seu porque eu escolhi assim. E porque eu te amo. Você pode me amar e amar as coisas que eu amo. Amém. Jesus se revela de forma clara, de forma linda. E ele se revela a você também.
Essa mulher, ela não acolheu a verdade na hora, porque você veja, no versículo 29, ela ainda tem dúvida, mas ela foi impactada. A semente foi plantada, a semente frutificou na cidade inteira. Frutificou na cidade inteira. E nos versículos 31, minto, no versículo 34, ele menciona sobre a obra dele, aquilo que ele veio fazer. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Qual é a obra? Qual é a vontade do Pai? Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Qual é a vontade do Pai? Qual é a obra? O que Jesus veio fazer? Você se parou para perguntar? Lá em 1 João 3:8, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Esse trabalho está acontecendo hoje, agora. É hoje. Porque Jesus fazia o que via o Pai fazer. E nós fazemos o que vemos o Pai fazer. A obra de Jesus foi destruir as obras do diabo, assim como a nossa obra é destruir as obras do diabo. Nós não vamos conseguir destruir as obras do diabo se nós ficamos enclausurados dentro de igrejas, dentro da nossa vida, e apenas desfrutando a nossa salvação, que é para ser desfrutada. Mas o nosso trabalho como filhos é replicar aquilo que nós vemos o Pai fazendo. O nosso trabalho como filhos é fazer a vontade de Jesus e concluir a obra dele. O nosso trabalho como filhos é ir atrás de Nicodemos, é ir atrás de mulheres samaritanas. O nosso trabalho é manifestar a glória do reino por toda a terra. Esse é o nosso trabalho como filhos. O nosso trabalho é colher o que alguém cultivou. Esse é o nosso trabalho. E 39 a 42 nós vemos o que aconteceu. A semente dando fruto. Lá em Mateus 13:23 diz: e quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Naquele lugar, naquela região, naquele lugar daquele poço, que representa um pai, Jacó. Ele foi pai das 12 tribos. Naquele lugar onde existe a representação de um pai que prove água no deserto, porque é um pai de 12 tribos que proveu água para pessoas e animais. Naquela região onde lembra esse homem que recebeu a visão profética do céu, não foi na região do poço, mas foi ele que recebeu a visão profética do céu tocando a terra. Nesse mesmo lugar aí, Jesus redimiu um povo que se desviou do projeto original. Um povo que saiu da rota. Nesse lugar o Senhor redimiu.
apontou para a redenção. Assim como redimiu o caráter de Jacó. Eu encorajo vocês a lerem sobre a história de Jacó, em Gênesis. O Senhor redimiu o caráter dele. Nesse lugar, Jesus se apresenta como o único caminho vindo do céu tocando a terra. O céu escolhe tocar a terra. O céu escolhe. A escada da visão profética que Jacó teve foi uma escada que se apoiou na terra. Ela veio do céu para a terra. Nesse lugar, Jesus apontou para a redenção da verdadeira identidade. Jesus resgata a nossa verdadeira identidade. Ele é o verdadeiro provedor, ele é a água da vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se apresenta. O Senhor se apresenta a nós. Simples, direto. O Senhor nos expõe a nós mesmos. E o Senhor planta sementes em nós para que frutifique em outras pessoas. Ele plantou uma semente na mulher que frutificou numa cidade inteira. E assim devemos ser nós também. Ele plantou uma semente que frutificou numa cidade inteira. Aleluia. Ele voltou para Galiléia, então. E a coisa incrível é que o testemunho deles em outras terras chegou até a Galiléia e amaciou os corações. Destruiu muros. Abriu corações. O testemunho deles em outras terras, diferente da terra natal, chegou até a região dele. Em um lugar onde ele antes não era ouvido, ele passou a ser ouvido e realizou sinais ali. Então, querido, não se sinta intimidado na sua própria terra. Não se sinta intimidado na sua família, não se sinta intimidado no teu relacionamento, não se sinta intimidado na sua igreja. E não fique triste se talvez as pessoas não te olhem como você acha que deve ser olhado. Não fique triste se as pessoas rejeitam aquilo que você quer oferecer. Porque Jesus oferecia vida plena e não quiseram. Seja uma bênção. Seja uma bênção. Acha seu público, que você vai achar o seu chamado. Não cale a sua voz. Ouça o que o Senhor está falando com você e pregue a palavra em tempo e fora de tempo. O Senhor te enche com um depósito. O seu depósito está sendo preenchido. Você é preenchido para que você distribua. Não se cale. Use o depósito que o Senhor está te dando, não use o seu. Jogue fora o seu. Por isso que nós precisamos nos arrepender para que nós nos esvaziemos. Para que dê espaço para o depósito dele, porque o novo só vem se o velho sair. Abra mão do seu depósito antigo. Abra mão das mágoas da sua infância. Perdoa, se arrependa. Abra mão das mágoas da sua juventude. Perdoe, se arrependa. E tenha um encontro real com Jesus para que esse encontro te preencha e você seja uma bênção. Porque invariavelmente isso vai repercutir para dentro da sua casa. Pessoas que talvez não te ouviam vão passar a te ouvir. Seja uma bênção e muros vão cair. Muros vão dissipar como areia ao vento, como um castelinho de cartas ao vento.
Avance. Seja forte e corajoso. Porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Amém?